Olá, minha gente! Estamos aqui na quinta temporada do Tempo Virou. E quando eu falo quinta temporada e passa um filme na minha cabeça, eu volto lá para 2020 e eu lembro que a gente começou no meio da pandemia de maneira despretensiosa. E hoje a gente está aqui com mais de 70 episódios no ar e a gente decidiu que a gente faria temporadas mais curtinhas, de 6 episódios, justamente porque a gente gosta de se aprofundar nos temas, se aprofundar na história do convidado. E a gente segue aqui com esse objetivo e com essa missão de trazer pessoas que transformam as estruturas da sociedade. Eu quero aproveitar para dizer aqui que estamos retomando a temporada depois de um ano longe. Então, se você puder curtir, compartilhar, ajudar o nosso engajamento e o algoritmo, a gente agradece. Esse episódio é patrocinado pelo Grand Amazon Expedition, da Iberostar, que celebra 20 anos de turismo sustentável na Amazônia, porque o respeito da floresta passa também pela maneira como a gente vivencia ela. E também tem o apoio da Diversa Turismo, que transforma a sua viagem em uma experiência segura e transparente através das agências de viagem. E quem me acompanha aqui no Tempo Virou sabe que eu sempre dou um jeitinho de enfiar a moda no meio das entrevistas. Porque, primeiro, é um tema que eu sou completamente apaixonada. Segundo, que é um tema que eu acredito muito como ferramenta de transformação. E eu vejo muita gente, inclusive quando eu falo muita gente, eu digo também do meio progressista, colocando a moda num lugar supérfluo, num lugar menor. Sendo que a moda é um dos mercados que mais poluem, que mais explora a mão de obra escrava, que mais incita esse consumismo desenfreado dentro da gente. E, por outro lado, eu acredito muito na moda como uma das principais ferramentas para a gente furar as bolhas, para a gente comunicar a pauta climática num lugar mais didático, mais próximo de todo mundo. Enfim, tudo isso que eu tô falando aqui, o meu convidado de hoje consegue traduzir muito bem, de uma maneira bonita, poética, reflexiva. Então eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje Renner Oliveira. Ele é especialista em comunicação, marcas e consumo. Desde 2021 é editor-chefe da Nordeste, que é um dos maiores portais de moda do Brasil, que também é uma plataforma colaborativa para fomentar a indústria criativa no Nordeste. Ele também é colunista do Cidade Jardim, Bazar e Forbes. Então, Renner, seja bem-vindo aqui no Tempo Virou. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Olha, já admiro o seu trabalho de longe, a gente já se cruzou aí umas vezes ou outras, mas estou muito feliz que a gente tenha essa oportunidade aqui de aprofundar. Eu queria começar falando sobre essa ideia das pessoas associarem a moda a um universo supérfluo. Queria saber o que você pensa quando as pessoas trazem, desde grandes passarelas, desfiles, ou até esse lugar do tipo, o que não pode faltar na sua mala de inverno, ou a bolsa que você tem que ter no momento. Como que a gente tira esse estigma? Eu penso muito na moda que no ponto que se aproxima da massa, tudo que fica mais próximo das pessoas e das ruas, alguém vai sempre colocar esse ponto num lugar marginalizado, sendo que nessa categoria a moda, ela entra como se fosse esse lugar do descartável. Então, todo mundo costuma criticar uma bolsa caríssima, mas o carro, que tem a mesma função de um carro popular, também vai nos levar onde nós queremos ir. E a moda também tem esse poder de nos levar para lugares que imaginamos e que sonhamos. E tudo que a gente coloca em si, diferente da arte, que a gente admira numa parede, né? A moda é mais como uma arte aplicada, a gente vai levando para esse lugar da banalização. Então, durante muito tempo, a moda ela acabou sendo comunicada dessa maneira rápida e descartável, sem se aprofundar. Eu penso também nesse lugar de autodescoberta, né? Quanto mais eu me conheço, menos eu vou querer impressionar o outro. E eu trabalho com moda, eu circulo, eu tô nos eventos, saindo daqui, tô indo cobrir desfiles. Hoje, novamente, eu entendo que eu não preciso mais impressionar ninguém através da minha imagem. E muitas pessoas que começam a trabalhar com moda, infelizmente, elas se colocam nessa posição da vitrine. E essa é uma grande preocupação para eu manter o meu conteúdo de uma maneira saudável, saber a distância certa entre minha vida pessoal e o que eu quero deixar na moda, quais as reflexões que eu quero trazer além da minha figura. Eu adoro me vestir bem, eu adoro comprar algumas coisas ou outras, eu compro menos do que eu gostaria, porque, enfim,
Eu também venho de um outro lugar em questão ao dinheiro, então eu tenho um pouco de pena e receio de gastar. E eu olho para esse lugar do autocuidado também. A moda, ela pode ser também essa grande vilã dentro da nossa autoestima e o lugar de comparação com as redes sociais. Então, eu acho que para manter essa moda de uma maneira que ela faça sentido e que ela seja eterna, vem muito desse lugar. Porque eu sei que é um caminho longo. Eu também já fui essa pessoa de olhar outras vidas e achar que eu precisava, que eu ia ter que todos os dias postar um look do dia, que eu ia ter que almoçar no melhor restaurante sempre, que eu ia ter que estar ao lado de pessoas X. E quando você chega, principalmente em São Paulo, e você vai vendo que é apenas mais uma indústria, que todo mundo está trabalhando para pagar suas contas, independente do que ela venda na rede social, você vai desacelerando. Então, esse lugar da ansiedade da moda é o que faz esse descarte acontecer de uma maneira mais rápida mesmo, sabe? Nossa, eu revi um filme na minha cabeça agora, porque quando eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a trabalhar numa fast fashion brasileira em 1900 Guaraná com rolha, né? Muito tempo atrás. Mas era na 284 Brasil, lembra? Dessa marca, que não existe mais. E eu me lembro que foi um período que eu consumi muito, porque eu também não sou de São Paulo, eu sou de Minas. E eu consumia num lugar de querer pertencer a uma moda paulistana. E foi uma época, eu lembro que eu tinha 40% de desconto nas roupas da marca e boa parte do meu salário era revertido para a marca que eu trabalhava, porque a gente tem essa necessidade de ser a cara da marca, né? E isso vai mexendo com a nossa autoestima e não significa que eu era bem vestida, entre muitas aspas, porque existem muitas variações dentro desse bem vestida. Mas assim, eu não me encontrava naqueles... Eu vejo fotos minhas daquela época, como eu usava moda, comprava umas roupas que não tinha nada a ver comigo. E a moda passa muito por esse lugar de autoconhecimento, né? Eu acho que você estar bem com a moda também significa você se autoconhecer, né? Sim. E eu também passei por isso bem recentemente, né? Em questão até do Nordeste, que é a plataforma que eu trabalho. E a gente fomenta marcas nordestinas. É curioso, porque em 2022, quando eu fui cobrir o Dragon Fashion, que é a semana de moda lá do Ceará, de Fortaleza, e eu pego essas imagens de um passado recente, eu não me reconheço. Eu falo, gente, mas assim, por que eu tava usando isso? Por que eu tava usando esse crochê amarelo, que eu tava parecendo o Piu-Piu, sabe? E eu não consigo nem rever essas fotos, porque parece que eu tava ali tentando entrar numa personagem que não sou eu. Eu tenho esse lugar do Nordeste muito dentro de mim, eu tenho minhas referências principalmente na parte cultural, na parte gastronômica, mas na parte de moda parece que eu estava tentando realmente cumprir esse papel do que as pessoas poderiam esperar de mim. Então, eu tive um período que eu usava muito crochê, que eu usava muito essas manualidades, e no fundo eu não me enxergava ali naquela imagem, era como se eu não estivesse conseguindo traduzir na minha figura o que eu pensava. E hoje eu consegui encontrar um equilíbrio dentro do meu estilo, mas sem também pedir licença para outras pessoas, que eu também posso ser uma pessoa da alfaiataria sendo do Nordeste, que eu posso ser uma pessoa que tem outras questões de cores, além das cores que vendem para o Nordeste. E eu venho descobrindo também novas marcas nordestinas que fogem dessa estética sempre muito solar ou sempre muito focada nessas manualidades, mas que também contam a história do Nordeste que existe. Então, é um caminho mesmo, assim, é uma jornada, né? A gente vive uma bolha, né? Primeiro que você fala muito das bolhas da moda. E são essas bolhas nesse lugar de... Muitas vezes a gente tem a bolha como algo ruim, né? Algo que é restritivo ou excludente, mas você defende esse lugar da construção de comunidades mesmo, de a gente se achar ali os iguais, e muitas vezes o que estava à margem passa até no centro. Como que você olha? Eu queria que você divagasse sobre esse lugar das bolhas. A gente pensa muito na moda como se fosse sempre algo plural no sentido macro da coisa. E com o tempo também, quando eu vim morar em São Paulo, eu fui entendendo que os pequenos ecossistemas, eles existem e eles são necessários para alimentar essa grande engrenagem que é a moda. E aí eu volto para aquele lugar de procurar o meu espaço. Então, quanto mais eu tinha essa necessidade de pertencer a algum grupo, eu me distanciava das pessoas que eram minhas semelhantes. Porque na minha cabeça eu precisava ir além delas para poder contar
a minha história. E depois que eu fui entendendo o que é a minha história, que me trouxe até aqui, que é o meu diferencial, que é o meu ponto de vista, que são as minhas referências diferentes do que todo mundo nesse eixo sul-sudeste tem sobre moda e sobre vivência, que parece que tudo no Nordeste é uma coisa só. E não é... Que fez com que eu me tornasse o comunicador que eu sou hoje. Então, quando eu mudei, eu fiquei muito próximo do Eide Silvério, do Valério Araújo, que são nordestinos como eu, de outros estados, mas que nossas histórias elas se encontram em diversos lugares, e eu fui entendendo que é esse o sentido de comunidade de bolha, da gente se apoiar e a gente fomentar os nossos semelhantes, porque quando a gente começa a olhar para essas grandes influenciadoras de moda, que cresceram juntas, que estudaram juntas, que viajaram juntas, essas pessoas, geralmente brancas, loiras e privilegiadas, elas se protegem. Elas estão sempre juntas. Você vê que a mãe de um é condenada à cadeia por sonegar impostos e estão todas lá juntas. Sim. Você vê que aparece algum grande escândalo do pai de uma das maiores influenciadoras e estão todas juntas. Não se conversam sobre essas questões do que poderia se melhorar. E parece que quando você vem do pouco e do quase nada, você é único ali. Então, você precisa entender que você vai ter que ascender socialmente e aquelas outras pessoas, elas também podem ascender com você. E não é uma competição, porque sempre foi vendido isso, né? Para esses lugares mais marginalizados que nós estamos competindo um com os outros. Vai ter espaço para um só, né? Que vai ter só para um. E você vai ter que fazer o seu sozinho e depois você se isola. E eu falo muito para os meus amigos mais jovens que também estão entrando na moda e querem esse espaço e acabam me perguntando como é que eu consegui algumas coisas. E eu falo que eu consegui da mesma maneira que eu comecei. Trazendo os meus questionamentos, trazendo o que eu acredito. Era bem mais rebelde no começo. Eu acho que eu fui também achando o meu tom, mas sem perder essa minha personalidade ariana. Que, eu também sou. Pois é, que me trouxe até aqui, sabe? Sem que eu esquecesse das minhas raízes. Eu tô indo viajar agora, encontrar os meus amigos, minha família, porque também chega um momento do ano que eu preciso ter esse refresh, sabe? Sim. E te entendo completamente. De voltar e saber que eu não vou precisar sentar na mesa de um restaurante, de um bar, e ficar comentando sobre o que eu acho de fulano de tal que fez esse comentário dentro da indústria da moda. Às vezes, assim, eu preciso apenas ser eu e falar um monte de besteira que não vai impactar em nada na vida de ninguém, sabe? Você é do interior do Rio Grande do Norte? Sou. Como chama a sua cidade? Santo Antônio do Salto da Onça. Santo Antônio, você tá voltando pra lá? Tô voltando pra lá. Eu morei lá até os meus 15 e com 15 fui morar em Natal, que é a capital, para poder estudar. E Natal vim para São Paulo. E você se lembra de alguma relação com a moda nas suas raízes ali, na sua cidade? Totalmente. A minha tia era dona de uma multimarcas. E aí minha mãe era gerente dessa multimarcas. A gente vendia Coach, Elos, M-Office, essas marcas. As grandes dos anos 2000, 90. 2000, 90, 2000. Hoje estão num brechó valendo fortunas, viu? São relíquias de brechó, não é? E era um outro mundo da moda, né? É, total. E aí eu cresci dentro desse universo. E a Coach, ela tinha uma publicação que era Coach Mag. Então era Gisele, Garota Propaganda, Rodrigo Hilbert. Lembro muito. Alessandra Ambrosio, a Candice Swanepoel também veio. Enfim, a Coach trazia realmente o que tinha de melhor na moda internacional. E eu não tinha acesso a Vogue, a Bazar, a Elle, essas publicações. Então, a minha revista de moda era a Coach Mag, o material institucional que as marcas produziam e chegavam até nós. E foi quando eu comecei a entender que a moda existia além da roupa, né? Então, podia se comunicar. Eu sempre desenhei também. Inclusive, voltei até a ter aulas de desenho agora. É mesmo? Pois de moda? Desenho de moda. E essa é a minha grande lembrança, né? Eu via a moda dentro da minha família no lugar de sustento, porque a gente precisava fazer com que isso girasse para cada um poder estar ali dentro do organismo financeiro saudável. E aí minha tia, ela foi acometida por um AVC, aí a loja acabou fechando, então teve essa grande mudança social na minha vida, que eu considero que foi uma das grandes viradas, porque dentro da minha estrutura familiar, que nós tínhamos uma vida confortável lá na cidade, de trabalhar, enfim, de ter alguns acessos, talvez se eu tivesse continuado com a vida que eu tinha e não tivesse passado por algumas dificuldades, eu não entendesse a moda como eu entendo hoje. Porque aí eu
passei a estudar em escolas públicas, passei a conviver com pessoas diferentes, de diferentes realidades, que para mim eram meio que absurdas. Então eu estudava com pessoas que atravessavam o Natal para poder chegar na escola, enquanto eu mesmo, dentro de todas essas dificuldades atuais que eu estava vivendo, eu já morava bem próximo, então eu não tinha que pegar, sei lá, 3 ônibus, igual muita gente tinha que pegar. E aí outra virada de chave dentro dessa parte mais de comunicação foi na universidade, que aí eu também via que a minha realidade era muito mais privilegiada ainda, com dificuldades, do que tantas outras pessoas. E essas pessoas, elas acabavam me incentivando, né? Eu tinha uma amiga que ela saía de casa às 4 da manhã para trabalhar na Guararapes. E o nosso curso era à noite, a nossa faculdade era à noite. Então, a Valéria é o nome dela. Ela saía 4 da manhã para trabalhar, passava o ônibus da Guararapes, pegava e voltava tipo 10h30, 11 horas da noite para casa. E todos os dias isso acontecia, e às vezes eu ficava pensando, meu Deus, eu quero faltar hoje. Aí eu pensava na Valéria, que ela nunca faltava. O Rafael também, que hoje é repórter e mora em Fortaleza, também tem uma realidade bem difícil. E eu sempre lembro deles dois, porque às vezes parece fácil, né, pra ter uma escolha de faltar uma aula ou de saber o que vai jantar na faculdade, mas é tão complicado. Então eu fui entendendo que a comunicação e a moda, elas partiam de lugares totalmente diferentes para um determinado grupo de pessoas. E são assuntos que eu falo pouco, porque também volto para aquele lugar que às vezes eu não quero me transformar no meu próprio conteúdo. E eu tenho 28 anos, eu acho que também não é a hora de estar contando a minha história, sabe? De uma maneira mais eficaz, assim, nesse lugar mais coach, aspiracional. Mas essa é a minha relação com a comunicação e com a moda. E é bonito que essa trajetória faz você entender o que você passou antes e você traz ela com muita força para o seu trabalho hoje, né? E eu acho isso muito rico quando a gente consegue colocar... Eu também sou do interior de Minas, né? Outra história, outro contexto, mas assim, também não daqui. E eu entendo muito quando você fala que você precisa voltar para o seu lugar, para você se reconectar com você mesmo, né? Que parece que é um outro tempo. A gente entra aqui numa lógica capitalista dos grandes centros, né? Que muitas vezes é isso, você se afasta do seu desenho, você se afasta, né? E quando você vai para esse lugar de simplicidade, você consegue se reconectar com o que está dentro da sua alma de algum lugar, né? Eu estive em outro podcast falando sobre sustentabilidade também, e na época, na minha cabeça, todas as pautas de moda, a gente fala de um lugar muito privilegiado. Estamos falando sobre roupa, estamos falando sobre consumo. E aí, nessa ocasião, essa entrevistadora, que ela é bem hard, assim, nesse sentido de ser sustentável e blá, blá, blá. Eu falei, a gente não pode também colocar todo mundo na mesma panela, porque quando eu chego lá em Santo Antônio, as minhas amigas que não têm uma condição financeira de poder de escolha, elas vão comprar na Shein, elas vão comprar em fast fashion, porque elas precisam se vestir. E não necessariamente elas vão pensar, eu estou impactando negativamente o planeta. São realidades diferentes. A gente vive num país com dimensões continentais e que é impossível você colocar esse discurso dessa maneira tão feroz em cima das pessoas, que muitas vezes elas não têm nenhum mínimo. Então, quando você começa a trabalhar com moda, e isso para mim também foi um incômodo, quando eu comecei a ganhar dinheiro fazendo algumas publicidades, porque na minha cabeça não faz sentido eu ganhar por uma publicação no Instagram tanto, e eu vejo que tem gente da minha própria família que às vezes não conseguiria isso em um ano de trabalho do que eles fazem. Então, eu vou olhando para esse lugar que eu sempre volto e vejo as coisas com mais leveza, porque os meus amigos, os meus familiares, eles não sabem nem o que eu faço. Eles não entendem. Então, eu sempre volto para ter essa certeza de que eu tenho que ter os pés no chão para poder falar de uma coisa que para muita gente não é necessidade, né? Às vezes eu fico brincando, falo, gente, mas não tem uma urgência por uma publicação de moda, não tô descobrindo a vacina do câncer, sabe? Então, quando eu volto mais recarregado para ter essa certeza de não me levar tão a sério. Porque parece que eu tô sempre pensando... Não é que parece, eu tô sempre pensando muito, mas eu não sou só o meu perfil do Instagram. Exato. Então, eu tenho outras vertentes, eu tenho outras
dores, eu tenho outras alegrias, eu tenho outras disposições. E voltar para esse lugar me faz ter essa certeza de que eu preciso trazer uma certa leveza até dentro desse meu cotidiano que é tão turbulento. Sim. E você traz não só a leveza, como a profundidade, né? Eu vi recentemente, você falou um post sobre criticando esse lugar de que o Instagram produz conteúdo raso, rápido, mas que no Instagram a gente pode sim, né, se aprofundar. E eu acho que você faz isso muito bem. Você tá sempre dentro daquela rede social que é super limitada, você traz uma profundidade, uma reflexão, né? Como que é essa sua construção do conteúdo, assim, essas suas reflexões, que devem ser muito mais profundas do que você passa ali num carrossel, mas e essa transformação no conteúdo? Eu acho que, por ser ariano e nós somos essas crianças do zodíaco, eu tenho essa síndrome dos porquês. Eu sempre me pergunto por quê. Mas por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, mas por que isso funciona assim, assado? Esses dias eu encontrei com a produtora da Casa de Criadores e aí eu questionei o porquê a Casa de Criadores nunca tem uma data exata. Sempre está em movimento, então a gente não tem um calendário meio que fixo. E é uma semana de moda que a gente sabe que tem mais dificuldades do que outras para acontecer. E aí eu soube depois que essa questão foi levada para a reunião da Casa de Criadores. Aí um amigo meu que está estreando agora, que está em tempo de enlouquecer também já com o desfile, falou, nossa, mesmo sem você estar presente, seus questionamentos, eles chegam nos lugares. E eu não tenho um cronograma para pensar nas coisas. Às vezes é muito do, tô tomando banho e junto um assunto que eu escutei na mesa do Dona Onça com o Valério, com o Eider, com quem quer que seja. E aí, do nada, sai uma notícia de moda. Esses dias eu também estava pensando muito sobre esse lugar do próprio fast fashion e do luxo. Eu tenho uma calça que eu comprei numa fast fashion em 2022 e essa calça, ela tá vivíssima até hoje. Eu adoro viajar com ela. E eu tava pensando nela, voltando de Recife, que eu fui pra Fenearte. Eu falo, gente, mas essa calça, ela tá inteiraça. E é de uma fast fashion, não é uma marca de luxo. Uhum. E aí você vê uma Loropiana, por outro lado, sendo denunciada, o grupo LVMH fingindo que não sabe de onde vem. Tipo, isso é inadmissível. Então, eu faço essas ligações, geralmente, assim, com traços do que eu vivo e do que eu consumo. E desses contrapontos do que nos é vendido também em relação ao que pode e ao que não pode. Então, essas minhas reflexões, elas passeiam muito antes de se tornarem um post ou uma matéria que vai para um desses veículos que eu colaboro. Mas eu não tenho isso bem definido, sabe? Tipo, na segunda eu vou falar sobre isso, na terça sobre aquilo. Porque tem que fluir, né? É algo que não dá pra gente andar na velocidade do algoritmo quando se fala de refletir, né? Sim. E tem uma reflexão que você traz que essa me pegou. Eu aprendo muito, mas essa em especial virou uma chave. Que você fala sobre o maximalismo, né? Em oposição a esse minimalismo sustentável, consciente, compre poucas roupas, que vem muito disfarçado, porque não tem nada de consciente também, tem muitas peças dentro desse minimalismo, e que também te coloca num lugar reto, justo, né? Rígido, você precisa pertencer àquilo. E aí vem você com, gente, estampa é Brasil, vamos exaltar esse maximalismo. E isso me pegou muito, né? De pensar o Brasil dentro desse maximalismo, assim, para além do carnaval. Vem uma carga de preconceito em relação a essa questão das estampas, até da nossa herança de matriz africana, das religiões também. E a gente volta para aquele lugar, e tudo que é muito populado, que está atravessado da cultura popular, a gente cria esse lugar de distanciamento. Então fomos ensinados que o chique é você falar baixo, que o chique é você usar as cores mais sóbrias. E é o que vem da Europa. O que vem da Europa. Então esse meu questionamento em torno desse olhar eurocêntrico para a nossa moda, ele acaba sendo invalidado através de muitas marcas, porque são pessoas que também não tiveram essas experiências. Elas não têm um referencial. Elas não conseguem olhar
além das viagens de férias para a Europa. Então, elas nunca nem foram no norte, por exemplo, sabe? Elas não sabem o que é que existe aqui dentro do nosso país, porque elas descobrem o mundo muito antes de descobrir a própria casa. Então, nessas reflexões estéticas, quando elas são traduzidas nessas roupas mais retas, tudo muito conservador e reflete o atual mundo que estamos vivendo, até por questões políticas mesmo, de você não poder falar tudo, de você ter medo, você acaba com medo de poder se expressar, de como é que você vai ser percebido pelo outro, vem desse lugar moral da coisa, que nem sempre é um lugar legal de se estar. Então, por que o carnaval? Todo mundo quer estar nu, todo mundo quer o frevo, as cores, o São João, todo mundo viaja e conhece essas festas, a cultura popular. Mas fora disso, esse discurso do caricato ainda é colocado em questão, sabe? Tipo, quem sou eu para dizer que algo é caricato ou não? Então eu busco sempre também esse lugar de libertação, de poder falar o que a gente tem para falar, sem precisar ter medo de alguém. Eu acho que o medo também traduz muito isso. Principalmente olhando para as mulheres dentro da sociedade e da moda, né? Eu vou poder usar um mega salto, o que é que vão pensar de mim? Eu vou usar uma roupa colorida para chegar em tal lugar, vão achar que eu estou muito espalhafatosa. Então eu tenho que baixar a barra da minha saia, porque se eu diminuir, eu vou ser lida de uma maneira diferente. Então, até para eu poder falar enquanto um homem dentro da moda, eu tenho um lugar mais confortável, até de aceitação, sabe? Eu sinto que quando algumas mulheres fazem críticas no mesmo viés que eu faço, elas acabam sendo mais atacadas. Eu também não sei se é isso, né? Eu acabo me preservando muito no lugar da minha intimidade. Eu não tô ali me expondo, eu não tô fazendo uma rotina de skincare, eu não tô mostrando a minha casa. A única coisa da minha casa que aparece são reflexos da minha sala. Então eu não abro tanto a minha vida para que eu tenha pauta para as pessoas me atacarem um lado mais pessoal. Então eu fui descobrindo também ferramentas que me deixam num lugar mais confortável para poder fazer essas críticas, né? Eu acho que esse post do minimalismo e tudo mais, que foi até sobre o desfile da Mon Depart. Vocês podem falar pode. Os bois aqui. E foi engraçado que o João Lucas, né, ele não gostou, foi lá, comentou, e depois ele veio no direct de novo, falando. E eu falo, meu Deus, assim, eu falei pra ele, eu falei, João Lucas, no momento que você lança uma música, que a Sasha lança um desfile, que eu lanço um texto, esse material, ele não é mais nosso. Ele vai para o mundo e a gente perde o domínio sobre ele, fica a partir da percepção de outras pessoas. Eu não sou unânime nem dentro da minha casa, sabe? Então, eu sei que meus textos eles não vão agradar, muita gente me acha midiático, muita gente questiona muitas coisas, mas eu tenho a convicção de quem eu sou e eu aprendi muito cedo sobre isso, de que eu realmente não vou agradar ninguém, sabe? Então, eu vou criticando, vou questionando e vou pensando todas essas ferramentas e formatos de pensar e viver moda no Brasil a partir da maneira e dos meus próprios referenciais. Então, até isso vai para dentro de uma bolha. Então, eu comunico muito especificamente para um grupo, sabe? E que você tem que trazer muita segurança do seu pensamento, porque a todo momento estão tentando te descredibilizar, né? Justamente, você não pode colocar a sua opinião. E eu acho que o sucesso, infelizmente, o sucesso de qualquer coisa hoje que você vai fazer, seja filme ou não sei o quê, depende dos elogios e das críticas, né? Porque se não tiver crítica nenhuma, pode saber que flopou. Sim. Porque é muito importante que as críticas venham juntas, né? Não só num lugar de construção, construtivo, mas também de fomentar a discussão ali em volta daquele... Não, eu acho que tem uma frasezinha, essas que você acha no Pinterest, que eu acho que é de algum cartoon, que a personagem fala que todos nós somos marionetes, mas a diferença é que eu consigo enxergar as minhas cordas. E é muito isso. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho. Então eu faço meu trabalho com respeito, eu sempre busco respeitar as pessoas dentro do que eu discordo ou como eu concordo. Sim. Mas a moda não é um clubinho, sabe? É uma indústria que ela se movimenta. E tem dias que são mais cansativos, porque você fica pensando, meu Deus, vou fazer esse post, vou ter esse desgaste, porque você perde um dia, né? Você tem que ficar ali gerenciando o que é que vai acontecer. Dá uma ansiedade. Dá um pouquinho de ansiedade, mas é isso. Eu tenho essa minha vida paralela e eu não vivo em função do Instagram. É apenas mais uma ferramenta para eu poder fazer as minhas coisas acontecerem. E a gente que é ariana, a gente gosta de questionar, né? Demais. Passar uma vida sem questionamento não é viver, não é? Não, e assim, e acaba que eu
me questiono muito mais do que eu questiono o outro. Total! E Aqui as pessoas, dentro é elas muito não mais sobre... têm essa noção, né? Porque elas veem isso. Elas veem o resultado final, mas assim, ninguém sabe das angústias que às vezes a gente passa e de será que eu tô fazendo certo? Será que tem alguém gostando realmente? Estou apenas alimentando a expectativa do outro? Até que ponto o que eu escrevo é o que eu acho que é certo e até que ponto eu estou escrevendo porque eu sei que vai ter alguém que vai concordar comigo, mas é uma balança, né? A gente vai... Acho que para todo mundo também não dá para se culpar tanto. Acho que a gente vive nessa eterna busca do equilíbrio. Sim. E agora eu queria falar de moda nordestina. Você tá na Nordeste, que é essa plataforma tão bonita, feita pela Daniela Falcão, e que traz uma moda, né? A gente vive aqui em São Paulo e muitas vezes a moda é tão sudestina, principalmente São Paulo, e existem tantas outras modas pelo Brasil, e eu acho que o Nordeste é uma região tão grande dessa potência de raízes de ancestralidade, né? De técnicas manuais que só existe ali. Como que você acha que o Brasil pode colocar mais essa moda nordestina no centro? Eu acho que a gente volta para esse lugar de conhecer o que é nosso, sabe? Eu tenho um grande amigo que o Nordeste, se a moda me deu, que é o Antônio Castro, da marca Foz, que ele faz isso como ninguém. Nesse lugar de pesquisa. Eu acho que antes de ser estilista, ele é um grande pesquisador mesmo. E de atrelar essas manualidades com um desejo contemporâneo. Porque durante muito tempo o que a gente via sobre o que era feito à mão ia para esse lugar de lembrancinha, do paninho de mesa, ou da coisinha que você comprava e trazia, pendurava, ou dava de presente para alguém, com essa cara meio que de feito pela minha avó. E quando você sai desse lugar comum e consegue entender que essas manualidades, elas também são um produto de design, que elas podem comunicar de uma maneira global o que é nosso, isso fica mais fácil de entender o feito à mão, né? Temos marcas também como a Catarina Mina, liderada pela Celina, que faz esse trabalho também como ninguém. No Ceará é um grande polo, né? A Marina Bitu também testa muitas manualidades Paraíba também tem muita coisa, sim, né? muitas o ponto rendas. equilíbrio é as rendas. E aí a gente vai entendendo como é que isso pode se transformar em algo mais contemporâneo. E parte desse desejo de querer fazer. Porque não adianta você chegar lá e, tipo, eu vi um filé e vou trazer isso para minha coleção porque é bonito. Eu acho que a gente não precisa fazer isso de uma maneira com esse olhar colonizador que a gente está acostumado, mas como inserir essa cadeia produtiva, como incentivar essas pessoas a continuarem fazendo essas manualidades. Então, eu acho que são iniciativas maiores a partir de grandes grupos. Eu sei que a Riachuelo agora está fazendo um trabalho com algodão agroecológico. Então, como esses grandes players, eles podem trazer esses debates mais internos para a moda macro, sabe? Sim. E essa edição, em especial ao Gran Amazon, a gente está focado em Amazônia. E aí eu queria te perguntar como que a gente linka a moda com a preservação da floresta? Então, eu acho que são quase dois mundos que precisam se conectar de uma maneira mais eficaz. Mas existem marcas e frentes que estão atuando nesse lugar de pesquisa. A Missy agora tem um grande parceiro deles, que é a Nova Cairo, que faz esse lugar de pesquisa com o couro de pirarucu, também com o látex. Eu acho que existe esse lugar de curiosidade, né? Que a Osklen, por exemplo, faz há muito tempo. A Veja também. Tem uma marca, a Normando também, do Norte, que está trazendo essa nova estética e novos tipos de matéria-prima. E comunicando, né, como é que isso pode ser feito de uma maneira mais eficaz para esse novo público. Eu acho que a gente está no momento que o Norte ele vai ser mais explorado. Eu acho que passamos por uma grande frente do Nordeste. Eu acho que o Norte ele precisa ter esse lugar de fala e eu espero que com a COP agora... Assim esperamos. ...seja algo grandioso. Porque também a gente vive nesse outro paralelo, né? A gente fala sobre o lugar da moda e do consumo, mas, por outro lado, temos os nossos políticos aprovando PLs que estão cada vez mais destruindo
o nosso planeta como um todo, né? Então, eu acho que a moda, ela é um grande reflexo da nossa sociedade. Ela não vai salvar o mundo. Ela nunca quis salvar o mundo, ela nunca falou isso, né? E ele falou muito sobre esses lugares dos tamanhos da moda, né? Como é que eu vou fazer uma moda plus size se uma poltrona de um avião não cabe uma pessoa um pouco maior? Se um carro não tem essa estrutura? Se a catraca de um ônibus não... E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente sempre está colocando a moda nesse lugar de vilania. Mas sem um outro ecossistema que funciona diariamente, além desse lugar do consumo, que ele precisa ser revisto também, né? Então, eu acho que seria um ponto a se pensar como é que o mundo vai estar atrelado a esse lugar de preservação. Olha, agora a gente chegou naquele momento do podcast que a gente tem um quadro que faz muito sucesso por aqui, que se chama Biblioteca Ecológica, onde o convidado dá dica de algum, pode ser livro, filme, documentário, qualquer coisa que tenha aberto a sua conscientização. O que você trouxe pra gente? Eu acho que dentro desse aspecto, um ponto principal para quem quer entender a moda de uma maneira, como ela opera nos bastidores, é o documentário True Cost, que foi o pontapé para movimentos como Fashion Revolution surgirem e a gente repensar realmente tudo. E a partir disso a gente repensou muita coisa. Sim. De 2013 para cá, pode parecer que não, mas as nossas pautas elas mudaram bastante a partir desse documentário, que deu um panorama de qualidade de vida, de produção desumana, desse lugar de cargas horárias na moda. Sim. E que ninguém realmente precisa morrer para que a gente tenha uma roupa, né? Então, eu acho que dentro dessa minha biblioteca ecológica, esse documentário é o que mais me impactou. Maravilhoso, esse documentário é incrível e linka também com o fato de que as pautas evoluíram, mas o sistema é tão selvagem que muitas vezes a gente continua ainda no mesmo lugar de produção ou talvez pior. Sim, né? E ele se mascara para outros lugares. Minha dica de hoje vai complementar muito o que o Renner falou também, que é um livro que eu li. Eu tô muito numa busca. Agora, minha nova pira tá sendo a minha relação com o consumo. Isso vai virar um projeto maior, em breve conto pra vocês. Mas eu tô estudando muito o mercado, o sistema que gera dentro da gente e tal. E eu li recentemente um livro que se chama Realismo Capitalista, de um escritor que se chama Mark Fisher. Infelizmente ele se suicidou há um tempo atrás e ele diz, tem uma frase muito famosa dele que a gente já escutou muito por aí, inclusive eu já devo ter falado aqui no Tempo algumas vezes, que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E isso me traz uma reflexão de que muitas vezes colocam o capitalismo como uma verdade absoluta, né? Então a gente tem aí esse PL da devastação, esse absurdo passando no Congresso, no Senado, e que provavelmente vai, não sei, a gente vai tentar vetar, mas assim, ela vai passando porque sempre se coloca naquele lugar de que é importante se adequar aos tempos de hoje, é importante se adequar a uma realidade. Só que é uma ficção, enquanto a realidade que a gente tem é o fim do mundo, né? São as enchentes no Rio Grande do Sul, que a gente já vê com os nossos próprios olhos, é a seca no Centro-Oeste, é o alagamento na Amazônia. Então, assim, como o capitalismo ele é tão bruto que ele vai invertendo, inclusive, a nossa subjetividade, o nosso olhar sobre o mundo. Então, minha dica de leitura é um pouco pesado, mas assim, me gerou muitas reflexões para quem quer entrar aí nesse universo, vale a pena. E muito obrigada, chegamos ao fim. Foi rápido, né? Não é? E não é tão rápido, é que a conversa é tão boa que vai. Mas eu adorei o convite, eu acompanho você e eu acho que estamos alinhados nesses lugares de questionamentos que são necessários, né? A gente tem que ter essa balança também. E parabéns pelo projeto, por trazer tantas reflexões. Obrigada por você também nos trazer muitas reflexões, trazer a mim pessoalmente. Sigam o Renner nas redes sociais, Renner Oliveira. E a gente volta na próxima terça com mais um episódio.